Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Que está inserido nesse contexto vitorioso. Tanto é que fazia parte para 2020, que ele foi comunicado antes das férias que voltasse para se representar em 2020, que teria o seu contrato prorrogado, não passar pelo vice-presidente da pasta. Uma decisão tão importante. Eu vejo como grave isso. E, pelo que eu entendi, eu não estou familiarizado com os chamados bastidores do Flamengo, o tal do BAP teria partido dele a decisão ou não sei se é a decisão, mas enfim, o ato de demitir o Pelaipe. E isso deixaria mais ou menos claro que há um embate político ali entre o BAP e o Marcos Braz. Me parece que o Marcos Braz fez mais pelo Flamengo nos últimos tempos do que esse senhor BAP. É por isso que a gente viu, inclusive, os muros pichados ali, estamos com o Braz e tudo mais. O Paulinho falou assim, falou que o Pelaipe era um estranho no ninho, né? Não faz parte da turminha ali e tal da Gávea. É verdade, pode ser. Agora, é uma função importante que terá de ser preenchida, acredito eu. E nem todas as pessoas no planeta Terra são oriundas da Gávea. Quer dizer, se tiver de contratar um profissional agora para trabalhar ali nessa função, de novo será alguém de fora, Paulo Lima, né? A não ser que cá tem alguém lá de dentro e aí você tem uma patotinha, sei lá de quem, cuidando das coisas do Flamengo. Não acho isso muito profissional, para falar a verdade. Acho que o Paulo Pelaipe tem uma reputação no mercado. Ele, inclusive, foi... o nome dele esteve ali no Palmeiras, na discussão do Palmeiras, quando o Alexandre Matos saiu. Esse tipo de profissional, o Alexandre Matos, o do Inter, me faltou o nome, Rodrigo Caetano, o rapaz do Bahia, o rapaz da Red Bull. Essa função tem sido cada vez mais importante nos clubes, né? Para fazer mesmo essa ponte, a famosa ponte entre direção e aquilo que acontece no campo. E o Pelaipe era essa pessoa, então outro terá de vir, né? E aí vai ser quem? Agora vai ser uma briga política para ver quem é que vai ter esse cargo para si, quem vai nomear essa pessoa. Eu não acho essas coisas muito positivas não, sobretudo quando você tem um ano tão bom, tão bem sucedido como foi o ano do Flamengo. Mas... como dizia minha avó, eles são brancos, eles que se entendem. Ainda tem essa questão política, né, Flavinho? É questão política, né? Um grupo é a favor, o outro contra. O nosso velho e querido João Saldanha, né, que eu tive o prazer de trabalhar, ele costumava brincar com a gente na redação. Ele falou assim, galera, política é que nem escovar os dentes de manhã. Você acorda de manhã, escova para a direita, para a esquerda, para o centro, tá todo mundo no mesmo barco. Só que tem uma hora que a direita fica forte, a esquerda fica fraca, o centro se consolida. E nesse momento, quem é que está mandando no Flamengo? A gente não sabe. A gente só sabe que uma decisão parece tomada que é o BAP. Então pronto, esse que é o problema. Mas aí quem está mandando aqui agora? Antes mandava quem? Antes era o Marcos Braz, já não estava tão forte. Lógico que não. O Marcos Braz é um homem forte do Flamengo. Montagem de time toda passou por ele. Por mais que o Pelaipe seja uma pessoa agregada a ele, anexada a ele, subordinada a ele, mas o foco sempre foram essas duas pessoas, o CEO do Flamengo e o Marcos Braz. Esses sempre foram os caras que foram de linha de frente para contratações de peso e foram eles que decidiram. É um suporte e infelizmente, esses cargos, eles passam por isso, né? Esses cargos das pessoas que têm... A gente está vendo o Alexandre Matos lá no Palmeiras, agora está tentando trabalhar no futebol inglês, numa segunda divisão do futebol inglês, tentando um contrato por lá para fazer um trabalho mais de expressão internacional, mas se propõe a ajudar ao Cruzeiro na temporada. E a gente tem dirigentes do passado que faziam essa função sem essa remuneração e sem esse status de cargo, né? Quantos dirigentes passaram nessa função dos clubes brasileiros, né? Não dá para enumerar nomes, mas você ainda tem o Paulo Angione que está trabalhando ainda aí no Fluminense. Mas quando nós mesmos, há anos atrás, a gente batia naquela tecla e a gente cobrava profissionalização dos nossos clubes, a profissionalização passa por essa função, pelo cargo de um diretor executivo.
E se a gente está falando de profissionalização, mais do que natural que ele seja bem remunerado, porque ele vai fazer um trabalho que vai muito além de logística, vai muito além de dia a dia, de vestiário. Gente, é um trabalho que é o corpo do futebol, do coração de qualquer clube aqui do Brasil. É aquele menino lá na base que vai ter o contrato terminando e ter uma multa pequenininha. É o cara que vai sentar, vai chamar, vai reunir, vai renegociar. Enfim, é jogador que interessa a A, B, C no futebol estrangeiro. É o cara que vai sentar e vai segurar para que cumpra o contrato até uma determinada situação. Os clubes que são endividados é aquele que vai renegociar dívidas, né? Ninguém morre. Gente, são muitas tarefas no dia a dia. Ninguém morre de tédio num clube de futebol. Que há de tarefas, né, que devem ser cumpridas é muito grande, assim, há muita coisa para se fazer. Tudo isso que você está falando. E por isso que essa pessoa, esse é o Pelaipe, né? Para quem não conhece. Por isso que esse cargo, ele é importante, né? Ainda mais quando a gente tem, e pode parecer besteira que eu estou falando, mas não é. Quando você tem uma distância física grande entre o comando do clube e onde as coisas acontecem. Há uma distância física hoje no Flamengo. As coisas não acontecem todas na Gávea. Não. As coisas acontecem cada na vez Gávea. mais não acontece nada. Exato, na Gávea. mas enfim, a Gávea a Gávea, digamos, é a capital. É o quartel-general. É o quartel-general. Do mesmo jeito que no Corinthians você tem o Parque São Jorge, exato, mas tem as coisas todas que estão acontecendo lá em Itaquera, que é longe, Babu. Aqui também, Vargem Grande é longe da Gávea, né? O gabinete do Landim fica onde, o Paulo Lima? Na Gávea. Na Gávea. Né? As reuniões sociais do clube. O gabinete é na Gávea também, lá no Ninho do Urubu. Eu também, mas eu estou falando o seguinte: é uma máquina existe um de administração. Um dia a dia esportivo que se dá hoje em dia, né, no Ninho do Urubu, no CT. O Flamengo antigamente treinava na Gávea. O presidente abria a persiana assim e via lá embaixo o Zico batendo bola e tal. E olhava e falava assim: nossa, o Zico tá com uma cara triste hoje, o que será que está acontecendo? Eu vou descer lá para saber o que está aqui, né? Não é assim. Hoje você precisa dessa figura que está no dia a dia, tá ali no CT, está olhando para as coisas, para os equipamentos, isso que o Calil estava dizendo, está sabendo que tem um garoto que está ali recebendo o assédio de um empresário e tal. Enfim, alguém que esteja inteirado daquilo tudo que está acontecendo no campo esportivo, por assim dizer, onde o Flamengo hoje vive, que é o Ninho do Urubu. Então essa figura é importante, quer dizer, o Flamengo vai ter de repor, não dá simplesmente para demitir alguém dessa função e não repor, né? E aí me parece que vai haver uma disputa política para saber quem é que vai indicar o novo Paulo Pelaipe. E essa disputa política é que pode, como eu disse, respingar lá no campo, porque de repente aparece um cara que o Jorge Jesus olha e fala assim: quem é esse gajo que eu não conheço? Eu não gostei. Ou o Marcos Braz, né? Então, peraí, quem vai ser indicado? Quem que o BAP vai indicar? Ah, fulano de tal. Não, você eu não quero. Então, vamos embora. Enfim, essas coisas podem acontecer. Não é um momento muito interessante para ter crise, mas é mais do que tudo surpreendente para mim. Apesar de eu concordar com você, Paulo, acho que saída de dirigente, entrada, são coisas normais. Mas não são normais num clube que funcionou tão bem como funcionou. Flavinho, sabe o que eu também eu penso muito em reflexão a tudo isso? É o seguinte: o momento, se tivesse que acontecer, não era no meio da competição. Imagina se isso acontecesse entre as semifinais da Libertadores da América em jogos decisivos contra River, Boca, Inter, qualquer desses grandes times que o Flamengo passou pela frente. Acontece no momento de retomada do ano esportivo, do ano, a gente falar de escola, do ano letivo, do ano fiscal e por aí vai. E do ano esportivo. Então, se houve uma mudança, um choque de gestão, a diretoria, ao meu ver, independentemente se você concorda ou não que o Marcos Braz não foi consultado, se houve uma quebra de hierarquia ou se faltou bom senso, faltou uma linguagem de comunicação melhor, mas se está um momento para romper é agora, porque está começando do zero, né?
Então, se há um momento para romper numa gestão de departamento de futebol, e a gente fala isso quando a gente fala do técnico. Pô, contratou um técnico na 15ª rodada do campeonato, não adianta nada. Tem que contratar no início do ano para fazer a pré-temporada. A gente vende isso aqui o ano inteiro. E o dirigente de futebol, queira ou não queira, aqui entre nós, tem menos peso. Por mais, porque faz isso, porque cuida do departamento médico, porque cuida do não sei o quê, porque cuida disso, porque cuida daquilo, o peso não é tanto. O peso está ali na figura que comanda o departamento de futebol, que é o Marcos Braz. Esse sim, esse bota a cara a tapa, esse abre o peito, esse vai lá e fala em nome dos jogadores, esse vai lá e abraça, enfrenta a torcida, né? Esse é o cara que tem hoje, queira ou não queira, o BAP, o Landim, tem seu peso político, são representativos, são os homens da esfera de alta hierarquia do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo, se você falar quem é o cara do Flamengo hoje, é o Marcos Braz. Esse é o imexível, como diria o ministro Magri. Esse é o imexível, esse não pode mexer. Agora, as mudanças de bastidores, independentemente do nome, eu acho que caminham muito por ajustes. E se tiver que acontecer uma mudança, pelo menos é o meu ponto de vista, que tivesse que acontecer na virada do ano. Essa é a minha visão. Só para a gente voltar no tempo, esse grupo político, o grupo político do Luiz Eduardo Batista, do BAP, do Rodolfo Landim, era o mesmo grupo que fazia parte do Eduardo Bandeira de Melo. Então, nessa briga e naquele momento, anterior a 2013, o ano em que o Eduardo Bandeira de Melo é eleito, o nome que esse grupo gostaria de lançar para a presidência era o do Valim Vasconcelos. Exato. E por uma questão estatutária, não puderam lançar o Valim naquela primeira eleição. E teve o problema E aí, também aí lançaram o Eduardo Bandeira de Melo. Então, a crise política, ela começa lá atrás, quando o grupo racha, porque na reeleição havia um acordo que o Valim já poderia ser candidato. E aí o Eduardo Bandeira de Melo não concorreria à reeleição. Foi o que não aconteceu. O Eduardo Bandeira de Melo concorreu e venceu, foi reeleito, tendo o Valim como concorrente. E naquele momento já rachou o grupo, porque esse grupo atual aí, do Rodolfo Landim e do BAP, eles apoiaram o Valim e romperam com o Eduardo Bandeira de Melo. Mas só para a gente botar pingos nos is, a importância do BAP é a seguinte, Flavinho. Todo esse projeto de reestruturação e recuperação administrativa do Flamengo passou por esse grupo. O BAP é um dos mentores. O Eduardo Bandeira de Melo, até que estamos falando em hierarquia, foi um mero executor do projeto elaborado por esse grupo aí. Então, eles têm uma importância muito grande, sim, em todo esse processo de recuperação. Executivos e bem-sucedidos na vida, gente. Exatamente. Entendeu? Não é nenhuma... Então, por isso, né, a partir da eleição do Rodolfo Landim... Mas, ô Calheiros, o Flamengo... O Rodolfo Landim nada mais é do que a figura que seria se o Valim Vasconcelos tivesse sido eleito na reeleição do Eduardo Bandeira de Melo. Aí eles vieram ganhar na terceira eleição com o Rodolfo Landim. Mas esse grupo aí que é a locomotiva aí desse projeto que reestruturou o Flamengo. E se você for pensar, e a gente, né, claro, se você for pegar os grandes clubes, Corinthians, Palmeiras, Internacional, o Grêmio, o Atlético Mineiro, tá aí o Cruzeiro vivendo uma fase de crise. Agora, esse Flamengo, se tiver um passado ali atrás, é um passado de Jorge Elal, de Gilberto Cardoso, de Márcio Braga, né? De vários e vários Ducho de Abranches, que eram todos eles coligados naqueles anos 80 gloriosos do Flamengo, e, vez por outra, rachavam uma diretoria com a outra. Entrou o Kleber Leite para mudar. O Flamengo sempre viveu essa evolução política exatamente por essa esfera do poder, por essa esfera que a gente colocou na pesquisa da vaidade. Não é de hoje. Esse Flamengo de tempos passados, de Marilene Davos, de quem viveu o Flamengo lá dentro, eram todos assim. E de uma hora para outra, arrebentava a corda e tinha o grupo do Ducha, tinha o grupo do Márcio Braga, tinha o grupo do Gilberto Cardoso e por aí ia. E o Flamengo foi que foi. Essa estrutura do Flamengo hoje é uma estrutura vitoriosa em todos os aspectos. Economicamente, é claro que você tem a estrutura do poder, que é a máquina que arrecada com o Flamengo, né? Essa máquina chamada Flamengo, ela é indiscutível, é uma marca mundial e consolidada pelas conquistas recentes e por tudo aquilo que foi feito economicamente, sem tirar o mérito como o Calheiros falou, do gestor, né? do condutor, de tudo aquilo que foi feito, mas o nome Bandeira de Melo ele tem que ser respeitado nesse aspecto, isso aí é indiscutível. Mas você tem o Ninho do Urubu hoje, que é uma
uma máquina de fazer dinheiro. E você tem a questão toda do poder da vaidade. Então, assim, o Paulo Pelaipe era uma peça na engrenagem. E essa peça da engrenagem foi substituída. É isso que eu acho que a gente tem que ter consciência. Assim como os técnicos são substituídos, não faz parte mais do projeto de quem decide, de quem manda. Cabe ao Marcos Braz agora, claro que é um homem forte do Flamengo, encontrar uma peça suficiente. Eu vou falar um nome aqui que convive com a gente no dia a dia, que é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, que é muito querida e que é maravilhosa. Eu vou falar do Zinho, me permita, Zinho, falar de você. Mas foi um cara que foi consultado para fazer parte desse projeto, ou alguém discute isso. E negou-se, não aceitou participar. E o Zinho é pouco identificado com o Flamengo? Não é. Muitas vezes foi chamado para lá. E fique com a gente aqui, Zinho, não saia daqui. A questão mas era um nome forte. Paulo Lima, não foi substituído ainda. Ele foi, por enquanto, ele foi apenas demitido. Mas foi ontem. A função, por enquanto, não está ocupada. E mas a questão claro, foi ontem, né? Vamos acompanhar qual será a indicação. Porque da forma como se desenhou e da forma como tudo que a gente vem acompanhando nos bastidores do Flamengo, daqui a pouquinho é uma indicação política. E aí? E essa indicação política, se vai passar pelo crivo de quem comanda a pasta, do vice-presidente de futebol do clube, que é o Marcos Braz? Porque se demitiram, daqui a pouquinho contratam, sem consulta. Quem era o nome forte do futebol do Flamengo antes do Pelaipe, que foi indicado pelo, que está me fugindo o nome dele, pelo Bandeira de Melo, que era da base. Fugiu o nome dele aqui agora. Começou a gestão lá. Lembro? Daqui a pouco a gente vai receber o nome dele, não me lembro bem o nome dele, mas era um cara que era da base, veio com a gestão do Bandeira, subiu... Você está falando do Carlos Noval? Noval. Noval. Era da base, subiu e aí ficou e fazia parte desse grupo na eleição. E logo depois foi Carlos Noval. Então, eu não quero ser advogado de A ou de B, mas essa... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.